Então, pessoal, da última aula ficou, acho que, faltando a parte de representação gráfica, né? A gente viu alguns processos e representá-los no diagrama PV, no diagrama de Clapeyron, é de suma importância. É um tipo de representação que aparece bastante nas provas e, enfim, eu acho que é importante a gente mencionar e preparar o terreno para a gente estudar máquinas térmicas a partir dos diagramas PV. Bem, gente, a gente vai começar então, vamos falar do diagrama PV para o processo isobárico. No processo isobárico, você tem a pressão constante, então o volume muda e a pressão não. Então a gente tem nesse gráfico aqui, você tem no eixo X o volume, no eixo Y a pressão. Se a pressão não muda, você está saindo de um volume V0 e a pressão tem um determinado valor e está indo para um outro estado, está saindo do estado A para o estado B, para um outro volume, só que apesar de você estar mudando de volume, a pressão permanece com o mesmo valor V, tá certo? Então essa é a representação de um gráfico, de um diagrama de Clapeyron para pressão constante. Então a gente sabe que a área embaixo do gráfico aqui vai dar justamente o trabalho, que é igual a P vezes ΔV, beleza? E aí, gente, a gente pode avançar e ver como é que fica o gráfico do diagrama PV para o processo isocórico. Então, o processo isocórico, ou também conhecido como isovolumétrico, que é justamente o processo em que o volume que é constante. Isovolumétrico, então quer dizer que o volume é constante, tá bom? E aí, se você fizer de novo um gráfico, um diagrama PV, o volume é constante, ou seja, ele não muda. A pressão vai mudar, mas o volume permanece o mesmo. Nesse caso, não tem área embaixo do gráfico, então a pressão está saindo de um valor P0 para um valor final P, mas sem mudar o volume. Nesse caso, não tem trabalho, trabalho vale zero. Nesse caso, o calor a volume constante é dado por isso. Em geral, você pode ter a capacidade térmica, a volume constante, a variação de temperatura, o número de mols. Também pode ser calculado de outra forma, mas beleza. O que não vem ao caso aqui, o importante é o seguinte, que nesse caso, ΔU, que é Q menos tal, como não tem trabalho, o trabalho vale zero, a variação da energia interna é justamente o calor fornecido a volume constante, que é dado pela fórmula do Q macete aqui, tá bom? Só que em termos do número de mols. Também tem o Q macete em termos da massa do gás, onde aqui é o calor específico do gás a volume constante e aqui é a variação de temperatura. Mas é importante você saber como que é a representação gráfica desse processo. Agora, o que mais faltou? O processo isotérmico. O processo isotérmico, onde a temperatura que é constante. Nesse caso, a gente sabe dessa lei de Clapeyron, PV igual a nRT. Nota o seguinte, o número de mols é fixo, R é uma constante fixa. Se você fixar a temperatura, você vai ter o produto de constantes, que na verdade é igual a uma constante. E aí você tem que o produto da pressão vezes o volume é uma constante. Se você isolar a pressão em função do volume, vai ser essa constante dividido pelo volume. Essa função é uma função conhecida como uma hipérbole. E se você fizer o gráfico dessa função, usar algum software para fazer esse gráfico, você vai ver que essa função é uma curva assim, ó, que vira uma assíntota aqui, volume e pressão, beleza? Então você sai de um volume inicial, uma pressão inicial, e vai ao longo dessa curva
que é dessa hipérbole, todos os estados ao longo dessa curva, ao longo desse gráfico, são estados na mesma temperatura. Qualquer ponto aqui que você imaginar tem a mesma temperatura, beleza? Então, isso é devido à lei dos gases ideais aqui. Você vai ver que vai dar uma hipérbole, tá bom? Vai dar um resultado desse aqui, que é uma hipérbole. Tá. E no caso da transformação adiabática? Faltou eu falar que se a temperatura é constante, ΔU é zero, né? Porque ΔT é zero. Lembra? ΔU pode ser relacionado com ΔT a partir dessa relação. Se ΔT é zero, então significa que todo esse lado aqui vai zerar, tá bom? Qualquer número multiplicado por zero é zero e por isso vai zerar. Beleza. E aí, voltando aqui o processo adiabático, que foi o que faltou. No processo adiabático, o que ele tem de interessante é que o calor fornecido ou cedido é zero, tá bom? Ele não tem troca de calor. E nesse caso, variação da energia interna, Q menos tal, se o calor é zero, a variação da energia interna é o negativo do trabalho. Ou seja, só tem aumento de temperatura ou diminuição devido ao trabalho realizado ou sobre o gás ou pelo gás. E aí, gente, se você fizer um gráfico desse processo para um gás ideal, vai dar uma curva que é muito parecido com uma hipérbole, só que vai ser uma curva um pouco mais acentuada. Desculpa, muito parecido com uma isoterma, só que não é uma isoterma. É como se fosse uma isoterma, só que a curva é um pouco mais inclinada. Então, uma adiabática intercepta várias isotérmicas, entendeu? Na verdade, uma adiabática é desse tipo aqui, ó. Aparece o produto da pressão vezes o volume elevado a uma constante, vai ser uma outra constante, tá certo? E o fato de você elevar uma constante aqui, no caso positiva, faz com que essa curva seja também uma hipérbole, só que caindo mais rápido, beleza? Mas eu não vou entrar em detalhes, o importante é só você saber, por exemplo, você pode ter processos, só citando aqui como exemplo, um processo em que você tem duas hipérboles assim, ó, que são duas isotermas conectadas por duas adiabáticas assim, ó. Então, você pode sair do estado A para o estado B através dessa isoterma, ou seja, aqui ao longo dessa curva aqui, T é constante, então você tem TAB, que é uma temperatura fixa, que eu vou chamar de T0. E aí você saindo dessa isoterma, você pode ir por uma adiabática e chegar em uma outra curva isotérmica, tá bom? No estado C, que vai para o estado D depois, onde a temperatura ao longo dessa curva TCD é um valor fixo, é um valor T final, que é diferente de T0. E aí você muda o estado sem alterar a temperatura. E de novo você pode voltar. De D você vai para A através dessa nova adiabática aqui. Nessas duas adiabáticas aqui, ó, o calor é igual a zero, tá bom? Ou seja, é uma expansão adiabática. É como se, aqui na verdade é uma compressão adiabática, o volume está diminuindo, então é uma compressão. E aqui é uma expansão adiabática. É como se o gás comprimisse ou expandisse de forma tão rápida que não dá tempo de trocar calor. E nesse caso o calor vai ser igual a zero. E nesse caso o ΔU vai ser igual justamente menos o trabalho ao longo dessas curvas, perfeito? Dessas duas adiabáticas. Então a gente tem aqui a curva 1, uma isoterma, a curva 2, uma expansão adiabática, a curva 3, uma compressão isotérmica e a curva 4, uma compressão adiabática, perfeito? Isso daqui, na verdade, gente, é um ciclo, é uma transformação cíclica, né? Então é o ciclo de Carnot. Já estou introduzindo aqui o ciclo de Carnot, que é formado por duas
expansões, uma expansão isotérmica, outra expansão adiabática, que é a curva 2, então a curva 1, a curva 2, duas expansões seguidas de duas compressões. Uma é a compressão isotérmica e a outra vai ser uma compressão adiabática. Então sempre vai seguir essa linha no ciclo de Carnot: expansão, expansão, compressão e compressão. Uma isotérmica, a outra seguida de uma diabática. Aí de novo uma isotérmica seguida de uma diabática, tá bom? Esse vai ser o ciclo, na verdade, gente, referente a máquinas térmicas, que maximizam o rendimento de uma máquina térmica. Na verdade, é uma máquina teórica, é um ciclo teórico idealizado, onde você encontra a máxima eficiência, o rendimento máximo. A gente vai falar um pouco melhor sobre rendimento máximo, que vai estar associado à temperatura da fonte quente e à fonte fria. Mas a gente vai ver isso em melhores detalhes logo em seguida. Só queria introduzir onde que vai se encaixar esses conceitos de curvas isotérmicas e adiabáticas, tá bom? Vai se encaixar justamente quando a gente for estudar máquinas térmicas. Vai ser muito importante saber como é representado isotérmicas e adiabáticas no diagrama PV. E é isso, vamos continuar discutindo. Vamos começar a discutir processos cíclicos agora.